Graça e paz a todos, que o Senhor Jesus abençoe a cada um de vocês. E hoje a gente vai estar meditando a passagem bíblica para nós sermos edificados, fortalecidos pela palavra de Deus. Nesse mês da família, a gente tem falado muito sobre as famílias, sobre os lares, sobre as coisas da casa, de como Deus é bom e abençoa as famílias. E hoje a gente vai ver um ponto importante também sobre isso. E o texto bíblico que a gente vai meditar está lá em Provérbios, capítulo 24, versículos 3 e versículo 4, que diz o seguinte: Com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. O texto bíblico fala a respeito da sabedoria. Para nós termos uma casa abençoada, nós precisamos andar com sabedoria, precisamos agir com sabedoria. Aqui diz que com a sabedoria edifica-se a casa. Edifica-se não só no sentido de construir uma casa, literalmente, mas no sentido também de ter um lar abençoado, edificado, fortalecido. A gente precisa da sabedoria. O livro de Provérbios é um livro que enfatiza bastante a sabedoria. E quando ele fala da família, da casa, ele também fala muito sobre a importância de se ter sabedoria no cuidar e no lidar com a família, com a casa, né? Um outro texto bíblico muito semelhante a esse está lá em Provérbios capítulo 14, no versículo 1, que diz: A mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Mais uma vez a ênfase está aqui na sabedoria. Aqui está falando de uma mulher sábia, uma mulher que tem sabedoria, né? Ela pode ser um instrumento de Deus para que uma família seja abençoada. Então a mulher sábia edifica a casa. Mas também o mesmo versículo fala de uma mulher insensata, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. A falta de sabedoria, a insensatez faz com que haja grandes problemas na família, né? Derruba a própria casa. E aí a gente vê que tudo isso depende muito da sabedoria. Quando a gente olha para o livro de Provérbios, a gente entende que quando Salomão fala a respeito da sabedoria, que se edifica uma casa com sabedoria, que a mulher sábia edifica a sua casa, ele está falando a respeito do temor a Deus. Lá em Provérbios capítulo 1, versículo 7, né, quando ele começa o livro de Provérbios, ele fala sobre o que é a sabedoria que ele está enfatizando, né? E diz o seguinte: O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. A sabedoria que faz com que uma casa seja edificada, abençoada, é a sabedoria que tem a ver com o temor de Deus. Quando a pessoa teme ao Senhor, quando a pessoa está preocupada em obedecer ao Senhor, andar na sua palavra, fazer aquilo que lhe agrada, essa pessoa vai ser uma bênção para a sua casa, para a sua família. Então, a ideia aqui é a seguinte: olha, com sabedoria edifica-se a casa. A mulher sábia edifica a sua casa. A mulher que teme ao Senhor, ou o homem, né, a pessoa que teme a Deus, que está procurando guardar a palavra de Deus, ele vai ser um instrumento de Deus para abençoar a própria família. E aqui está o ponto importante de nós enfatizarmos isso, né? Se você quer ter uma família abençoada, se você quer ser um instrumento de Deus para abençoar a sua família, você precisa andar no temor de Deus. Precisa ter consideração pela palavra dele, precisa guardar os seus mandamentos, a sua palavra, porque é com essa sabedoria que a casa se edifica. Um outro texto bíblico que ajuda a gente a entender isso está lá em Deuteronômio capítulo 4, quando a Bíblia fala a respeito da sabedoria do povo de Deus. Deuteronômio capítulo 4, a partir do versículo 5, diz o seguinte: Deuteronômio capítulo 4, versículo 5. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que, ouvindo todos estes estatutos, dirão:
Certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Deus, através de Moisés, falava ao povo que Deus, o próprio Deus, havia ensinado os seus mandamentos, as suas leis, os seus ensinamentos para o povo. E se o povo guardasse e cumprisse, Deus estava falando isso aqui vai ser a sabedoria de vocês. Os outros povos vão ver vocês obedecendo, guardando essa palavra, os mandamentos, e os povos vão dizer, certamente este povo é gente sábia e inteligente. O que fazia o povo ser considerado gente sábia e inteligente? Andar nos caminhos de Deus. O que faz uma casa ficar edificada? Se as pessoas andarem no caminho de Deus. A mulher sábia é a mulher que teme a Deus. O homem sábio é o homem que teme ao Senhor, que está preocupado em obedecer os seus mandamentos, em fazer a sua vontade. Olha só um outro texto bíblico que nos ajuda a ver assim, os efeitos disso, né? Está lá no Salmo 128, o salmista falando a respeito da bênção no lar, né? Ele diz o seguinte: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz será, tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Deus abençoa aquele que o teme. E é essa a sabedoria que a gente deve pensar para a edificação das nossas casas. De termos o cuidado de guardar a palavra do Senhor, de andar no temor do Senhor, de cumprir a sua vontade, de ter uma conduta de acordo com a palavra de Deus, andar com o temor de Deus. Por exemplo, a Bíblia fala do homem, do casal, né, para não haver o adultério. Isso aí é algo muito abençoado, né? Se as pessoas cumprirem, vai ser uma grande bênção, vai edificar a casa, a maneira de criar os filhos, em outras palavras, é trazer os mandamentos de Deus para a vida comum diária, que deve ser vivida, né? O temor do Senhor é o princípio do saber, né? O princípio da sabedoria. E a Bíblia está dizendo que é com essa sabedoria que uma casa fica de pé. Então, se você teme a Deus, se você está preocupado em obedecer ao Senhor, fazer a vontade dEle, trazer os mandamentos para dentro da sua casa, ensinar essa palavra, saiba que é com isso que uma casa fica de pé. E essa deve ser a nossa meta, né, para a nossa família, para nossas casas, de colocar a palavra de Deus como a regra para todas as nossas condutas, né? A gente sabe que peca, e aí que está a dificuldade nossa, né? Nossos pecados, nossos egoísmos, nossas desobediências, mas a Bíblia também fala que Deus é um Deus de misericórdia, um Deus que perdoa pecados e que foi Ele que criou a família e Ele abençoa a família. Então, o que Ele quer de você? Quer que você ande na sabedoria que Ele dá na sua palavra, que você ande no temor do Senhor, que você considere a palavra do Senhor. Com sabedoria edifica-se a casa e com entendimento ela se firma. A mulher sábia, a mulher que teme ao Senhor, edifica a sua casa, mas a insensata, aquela que despreza os ensinamentos do Senhor, ela com as suas próprias mãos a derruba, né? Que Deus te dê sabedoria, que Deus nos dê sabedoria, que Deus nos ajude a andar, principalmente dentro das nossas casas, nossas famílias, no temor do Senhor. E com certeza a promessa é que Deus abençoará os nossos lares, nossas casas. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.